Agora estamos de volta. Hoje vai ser o penúltimo encontro sobre a origem do mundo. E tá sendo bem interessante, eu acho. A gente está vendo bem uma visão gnóstica, né, da cosmogênese e da antropogênese, né? Cosmogênese é a geração do cosmos, do universo, e antropogênese é a geração do ser humano. E é isso que a gente vai entrar agora. A gente fez 3 encontros aí sobre a origem do cosmos nesse texto. Teve o Hipóstase dos Arcontes antes, que tem uma visão bem parecida, né? E aí agora a gente vai finalmente chegar em Adão. Até agora a gente só estava vendo como foram criados os céus e a terra, a separação céu e terra. Tocamos um pouco, né, em como a árvore da vida se reflete numa sombra que gera a árvore da morte. Todas as hostes angélicas, as 9 classes de seres angélicos, com aqueles seres diferentes, né? Os serafins, com sua luz, que nos cega de tanta luz, e o seu fogo puro que vem lá dos céus, os tronos, os querubins, os protetores, e até chegar nos mensageiros mais próximos do ser humano, né? Os arcanjos e os anjos. E a gente viu como todas essas hostes angélicas eram coordenadas por Sabaoth bom no 7º céu, e lá na 8ª, esses números 7º, 8º, são sempre importantes nos textos do hermetismo e do gnosticismo, por isso eu vou reforçando esses detalhes técnicos com vocês, porque uma hora fica natural, né? Então, lá na 8ª temos Sofia, que vai jogando a imagem do mundo celestial para Sabaoth plasmar ou imprimir ou criar no nosso cosmo físico, astral e físico, né? Psicofísico. Então, a gente tem essa visão de uma Sofia celestial como a grande alma do mundo, trazendo ou sustentando ou apoiando o trabalho de Sabaoth no 7º céu. E Sabaoth está junto com Vida, a Zoe, e todas essas hostes angélicas. Porém, vendo tudo isso acontecer, temos lá no caos, lá na árvore da morte, Yaldabaoth, que também cria suas hostes de arcontes, com o lado sombra, o lado vício, o lado que puxa a alma para baixo, para a queda, né? Então, há essa guerra no céu, essa imagem dos anjos caídos, inclusive, que depois vai chegar no cristianismo, como a gente conhece, e essa ideia de que surge, então, o homem celestial, não o Adão primeiro, não o Adão cósmico lá junto com Cristo, né? Lembra o filho do homem, o homem? Isso é lá em cima. Não é em cima, né? Também não tem em cima e embaixo. Vocês perdoem a linguagem. Mas tem o homem e o filho do homem lá no pleroma, que é um Adão celestial. Esse Adão celestial, ele é a imagem do homem perfeito. E ele é criado, ou gerado, ou refletido como um Adão-luz, mas que é um Adão-luz sanguíneo, ele já tem substancialidade, e ele vai se colocar entre Malkuth, entre a terra dos homens, e o 7º céu, e ele vai formar essa imagem do Adão Cadmon, do homem perfeito que contempla os 7 céus, mas está dentro do nosso cosmos. Então, a gente tem que ter aqui a ideia de 2 Adões. O Adão Cadmon como homem perfeito no nosso cosmos, que é um Adão-luz, ou um Adão-luz e sanguíneo, que tem substância, e o homem perfeito, que é aquele que está lá no pleroma junto com Cristo. É sempre essa imagem dupla que os gnósticos usam como um espelho, né? Mas esse Adão-luz, no nosso cosmos, ele já é a imagem do homem completo, porque ele contempla os 7 céus. E agora a gente vai chegar na criação do Adão físico. E aí vai chegando perto da gente, ser humaninho aqui, nessa jornada. Então, vou começar a compartilhar. Estava só tentando dar uma retomada com vocês, porque foram muitos dias. Então, a gente tinha visto... Vou só passar as imagens rapidinho para a gente lembrar. A gente tinha visto como os arcontes estão aqui com o caos abaixo, os Zou e Sabaoth no 7º
e a Sofia acima, e acima de Sofia que está os imortais e o Cristo, tá? A árvore da vida e a árvore da morte, a Sefiró e as Clifó. Então, olha só, a gente está estudando um texto de Nag Hammadi, da mística judaica, gnóstico, entrando na Cabala. Isso é pura tradição esotérica, né? A gente vai tentando entender esse esoterismo, fazer sentido dele. E que tudo, essa Sefiró aqui vai formar uma jornada da alma, né? E aqui temos a imagem do Adão que eu estou falando. Então, vejam que aqui acima da coroa é que está o Ein Sof e a visão do homem primordial. E esse Adão Kadmon, que está na árvore da vida, já é o Adão do nosso cosmos. Mas é o homem perfeito, o homem que é crucificado na matéria, né? Aí a gente vem na crucificação do Cristo na matéria, do Logos na matéria, que quando ele se completa, ele se torna perfeito e é coroado com Keter, né? A ideia junguiana de que a gente precisa fazer essa jornada, e o surgimento de Eros como o amor, o fogo, esse amor que dá vida e que é uma luz que queima as impurezas, as árvores, e o surgimento já aí da psique, a psique que se apaixona por Eros, a alma em busca desse retorno. E aqui, terminando o último slide de semana passada, temos aqui o Adão Luz, né, que permaneceu sobre a Terra. Né, e ele vai receber esses poderes de Sofia, e vai criar as luzes, e ele deseja entrar na oitava, mas não consegue. Ou seja, esse Adão que está no cosmos, ele não está na oitava, quem está na oitava é a Sofia. Então, é preciso que a gente entenda isso como um símbolo de que a gente precisa encontrar a completude de nós mesmos, né, nos tornarmos perfeitos, trilhando os 7 céus, nos tornando esse Adão, para então encontrar a sabedoria no oitavo. Sempre tem essa ideia. E foi aqui que a gente terminou. Eu vou ler o último parágrafo de terça passada, para a gente pegar no tranco e a gente dar sequência, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Adão Luz desejou entrar em sua luz, isto é, a oitava, e não conseguiu, devido à pobreza que se misturou com sua luz, né? Quando ele entra no cosmos, tem aquelas forças que vêm do caos, que puxam como sombras e vícios, e tem as forças da luz fazendo essa tensão na nossa alma, e há essa mistura de luz com trevas. Então, Adão deseja entrar na oitava, mas não consegue por causa dessa pobreza que se mistura. Então, ele cria um grande Eon para si, e nesse Eon ele cria 6 Eons e seus mundos, perfazendo um total de 6, que são 7 vezes mais formosos que os céus do caos e seus mundos. Ou seja, tem a ideia de muitos mundos aqui, inclusive mundos do caos. Né? Lembra até o inferno de Dante e o céu de Dante, né? No entanto, todos esses eons e seus mundos existem dentro da região infinita que se encontra entre o oitavo e o caos, o qual está abaixo dela e que estão incluídos no mundo que pertence à pobreza. O que a gente consegue entender daqui é que há todos esses mundos e eles estão dentro dessa esfera do cosmos, dessa esfera que está entre a oitava, que vai para o pleroma, e entre o caos, que é onde é o Tártaro. Lembra do Tártaro? E aí o que acontece? Antes, porém, que Adão Luz se retirasse, as autoridades o viram no caos. As autoridades aqui se referem geralmente aos que servem a Yaldabaoth, as autoridades da sombra, né? Zombaram do primeiro pai que é uma referência ao Yaldabaoth, por ele ter mentido, dizendo, eu sou Deus, ninguém mais existe além de mim. Vieram a ele e disseram, não seria esse o Deus que destruiu a nossa obra? E ele respondeu dizendo, sim, mas se desejais que ele não consiga destruir a nossa obra, bem, vamos criar um homem da terra de acordo com a aparência do nosso corpo e de acordo com a imagem desse, para que nos sirva de forma que assim que aquele tiver visto a sua imagem, possa enamorar-se dela. Ele não mais... Nossa, essa tradução tá precisando de um tradutor. Ele não mais, então, arruinará a nossa obra, mas tornaremos aquele que serão gerados pela luz, nossos servidores durante a duração deste Eon. Ora, tudo isso foi acontecendo conforme a previsão de Pistes, de forma que o homem pudesse revelar-se com a sua imagem e condená-los mesmo habitando seu corpo moldado.
e seu corpo moldado tornou-se uma barreira para a luz. Resumindo aqui, o que acontece? Temos a imagem do Adão luz, esse Adão perfeito, no cosmos, e aí os arcontes e Yaldabaoth, os arcontes zombam do Yaldabaoth, falam assim, ó, você não está aí dizendo que você é o Deus? E esse aí? Quem é esse ser luminoso aí que tem muito mais luz que você? Mais ou menos isso no mito, né? Porque quando o Yaldabaoth tenta fazer essas criações, o plano dele é frustrado pela luz de Sofia e pelos poderes de Sabaoth e pelos poderes da luz. Então, o Yaldabaoth, ele não consegue dominar sobre o Adão Luz. E aí que eles puxam um degrau para baixo. Então, vamos criar um homem de acordo com a nossa imagem, inspirado na imagem desse que a gente está vendo aí, por isso que eles copiam o reflexo de Deus nas águas, né? E à medida que eles vão copiando, eles tentam fazer com que eles consigam dominar sobre esse Adão terreno, né? Isso que vai acontecer no mito. E o corpo terreno, pelo aspecto material mais denso, começa a tornar-se uma barreira para a luz. Então, é mais fácil para esses arcontes dominarem sobre o Adão terreno, porque eles não conseguem chegar no Adão luz. Há uma tensão aqui, né? As autoridades receberam o conhecimento necessário para criar o homem. Sofia Zoe, a vida, né, que está ao lado de Sabaoth, se lhes antecipou e zombou de sua decisão, pois estavam cegos. Da ignorância, eles o criaram em seu próprio malefício, e não sabiam o que iriam fazer, pois foi por isso que ela se antecipou a eles. Ela criou seu homem primeiro, para que ele pudesse instruir os modelos deles a superar seus criadores, salvando-os dessa forma. Ou seja, esse Adão luz, esse Adão perfeito, que ele vai ser copiado no Adão terreno dos arcontes, ele é criado pela vida que é a mãe dos homens, lembra? A verdadeira vida. Então, ela possui sabedoria, porque ela está próxima de Sofia. Ela recebe o conhecimento de Sofia. Então, essas forças criativas no sétimo céu criam o Adão luz, e esse vai ser o caminho do Adão terreno vencer os arcontes. Ele vai servir de modelo, de molde, de macrocosmos para o nosso microcosmo terreno. Então, quando os arcontes criam o ser humano à imagem do homem celestial, por ser a imagem, tem as chaves para que a gente desperte para aquilo que é verdadeiramente celestial. E os arcontes são descritos, então, como cegos e ignorantes sempre, né? Os mitos se repetem nesses detalhes. O nascimento, de novo, é aquele texto que dá um corte, né? Parece que quebrou no meio. Mas o nascimento do instrutor ocorreu, então, desse modo. Quando Sofia jogou uma gota de luz, esta flutuou na água. Imediatamente surgiu o homem andrógeno. Aquela gota moldou primeiro a água num corpo fêmeo. Depois disso, moldou-se dentro do corpo da imagem da mãe, que surgiu e se completou em 12 meses. Um homem andrógeno fora procriado, aquele que os gregos chamam de Hermafrodita. Os hebreus, porém, chamam sua mãe de Eva da vida, isto é, a instrutora da vida. O seu filho é o procriado, que é o Senhor. Posteriormente, as autoridades o chamaram de a besta, a fim de que desencaminhasse seus corpos moldados. A interpretação da besta é um instrutor. Descobriu-se que ele era mais sábio do que todos eles. Além disso, Eva é a primeira virgem, pois não tinha marido. Quando deu à luz, ela é que se curou, e por isso que se diz ter vindo dela esta declaração. Então, antes de eu dar a declaração, vamos voltar aqui. A ideia do nascimento de um instrutor, não um instrutor no sentido de um mestre, mas nesse sentido arquetípico, né? A Sofia joga uma gota de luz que flutua na água, nas águas da vida, nas águas do cosmos, e aí surge o homem andrógeno. Então, primeiro a gente tem aqui, ó, na antropogênese, né, a criação do ser humano perfeito, depois o ser humano psíquico, depois o ser humano terreno, aí ele é andrógeno, aí molda-se um corpo feminino também, que é reflexo da imagem da mãe, e há um homem, depois do andrógeno surge o hermafrodita. Então, primeiro, ele não tem distinção nenhuma,
depois ele tem os dois sexos em um só. E aí os hebreus chamam de a Eva da vida, ou a instrutora da vida. Olha que interessante, a Eva aqui tem um papel muito positivo. E os arcontes depois vão chamar isso de a besta. Achei curioso que a besta. Mas que a interpretação de a besta é um instrutor, pois era o mais sábio de todos eles. E a Eva era virgem e não tinha marido, e quando ela dá à luz, ela se cura. Então, o que está falando aqui? Não sei, talvez esteja falando desses aspectos da nossa alma. Ou, não sei, vamos ver o que ela diz. O texto diz, é dito ter vindo dela, dessa Eva da vida, essa declaração. Qual declaração? Sou a porção de minha mãe, eu sou mãe, sou a mulher, sou a virgem, sou a grávida, sou o médico, sou a parteira. Meu marido é aquele que me gerou, eu sou sua mãe, e ele é meu pai e meu senhor. Ele é minha força. Ele fala do que deseja com a voz da razão. Eu ainda estou numa condição nascente, mas dei à luz um homem grandioso. Olha que simbólico isso. Estamos falando aqui da alma, da mãe dos vivos, a Eva, mãe dos vivos, a mãe de todos os seres vivos, né? Não a Eva, a esposa de Adão, como se fosse um homem e uma mulher lá no Éden que saíram procriando, como a gente interpreta literalmente na Bíblia, né? Mas não, a Eva, a mãe dos vivos, a mãe dos seres humanos. E ela é mãe, ela é mulher, ela é virgem, ela é grávida e ela, ao mesmo tempo, o médico e a parteira. O meu marido é aquele que me gerou. Então, aqui a gente tem o pai, a gente tem o esposo, né, como Cristo é esposo de Sofia, em outros mitos. E a gente também tem a visão de Sofia como a mãe divina. Ele é ao mesmo tempo, né, pai e esposo. Ele é minha força, ele é o logos da razão, o logos do nous, talvez. Fica um pouco mais filosófico do que só a voz da razão. E a ideia de que ela está numa condição nascente, como ao mesmo tempo que ela é a mãe e é tudo isso, ela também é a filha, ela também é a alma em seu primeiro nascimento. Mas mesmo assim, ela dá à luz a um homem grandioso. Esse texto aqui, vocês percebem que ao longo de todo esse texto sobre a origem do mundo, ele vai fazendo referência a outros textos, né? Eu já trouxe aqui o pensamento de Noreia, porque o texto cita um tal texto sobre Noreia, tem o outro que é dos nomes dos daimones e dos anjos, que aí ele cita Salomão, tem uma outra referência aqui, o sétimo cosmos de Heralias, o profeta, e aqui a ideia de que o autor de Sobre a Origem do Mundo está dizendo assim, e tudo isso tem aquela declaração, dizem que aquela declaração veio da Eva da vida. E a gente leu isso aqui, essa é a tal declaração que ele trouxe. Isso faz referência a outro texto de Nag Hammadi. Não sei se é esse que o autor está se referindo, mas vamos olhar juntos para ver se não é parecido. Esse aqui é um trechinho, o texto é bem maior, de Trovão, a Mente Perfeita, ou Bronté, o Nous Perfeito, que é um texto de Nag Hammadi. Olha o que ele diz nesse trecho. Sou a meretriz e a santa. Sou a esposa e a virgem. Sou a mãe e a filha. Sou a estéril e a que tem muitos filhos. Sou a parteira e a que não dá à luz. Sou a noiva e o noivo. E o marido é quem me gerou. Sou a mãe de meu pai e a irmã de meu marido. E ele é minha prole. Sou a serva daquele que me preparou, sou eu a governante de minha prole. É ele que me gerou antes do tempo, e é ele minha prole no tempo devido, e meu poder vem dele. Eu peguei só um trecho, que é exatamente o trecho que eu acho que bate com o que está sendo citado aqui no Sobre a Origem do Mundo. Vejam que bonito, está falando do princípio feminino criativo, do princípio feminino da alma, da origem de todos os seres vivos, da mãe do cosmos, da mãe enquanto alma, da mãe enquanto esposa, da esposa enquanto psique, esse aspecto feminino da nossa alma, essa alma que busca o seu amado, o seu esposo,
que é o reflexo do homem divino também. Então, aqui a gente encontra toda aquela simbologia que vai dar lá no Evangelho de Tomé, nos dois que se tornam um, lá no Evangelho de Filipe, na câmara nupcial, né? Do retorno na unidade, no tornar-se antropos, que é homem e mulher num só, né? Então, aqui a gente tem essa alma vindo para o cosmos, com seu aspecto de geradora de vida, e ao mesmo tempo que ela gera vida, ela também busca o amor de Eros, o amor do Christus, ela é esposa do Logos, e ela também representa o Pai, e ela é a mãe do homem celestial no cosmos, mas é filha do Pai do todo, né? Então a gente tem esse jogo de palavras para representar esse aspecto feminino na nossa alma, no cosmos, e esse aspecto gerador de vida e que ao mesmo tempo busca essa união espiritual com o seu amado. E ela dá à luz a um homem grandioso, ou aqui no outro, ó, sou governante de minha prole, e ele que me gerou, mas ele também é minha prole. Então, ó, vejam o texto, parece o mesmo texto, vocês não acham? Eu acho que parece o mesmo texto. A visão aqui da mãe, da mulher, da virgem, da grávida, a parteira, ó, a parteira, a noiva. E aí ela disse, meu marido é que me gerou, e aqui o marido é quem me gerou. Ele é meu pai, meu senhor, sou a mãe de meu pai e a irmã de meu marido. Então, parece que é um texto que está citando o outro, que também está em Nag Hammadi. Claro que daqui dá para tirar um monte de coisa, num estudo aí de psicologia, num estudo aí da psique humana, do esoterismo, entrar em todo esse aspecto feminino. O texto Trovão, a Mente Perfeita é muito maior, e é um poema, é muito bonito. Um dia eu vou trazer para vocês gravado, assim. Mas a gente perceber esse movimento no mito gnóstico, desse homem celestial, dessas forças que vão sendo criadas, dessa Eva enquanto a primeira virgem, a que dá a luz, a que representa a vida, e a que é a própria alma. A alma em busca de se tornar mãe do cosmos e depois de retornar ao seu esposo na câmara nupcial do pleroma. Então, a gente tem aqui o arquétipo de toda a questão feminina. Continuando o texto sobre a origem do mundo. Essas coisas agora foram reveladas pela vontade de Sabaô e seu Cristo, né? Cristo está acima de Sabaô, as almas destinadas aos corpos moldados das autoridades. Ou seja, os arcontes geraram corpos moldados, materiais, e Sabaô ajudou a destinar almas a esses corpos que são cópias do Adão-Luz. E a respeito dessas, a voz sagrada disse, multiplicai-vos e prosperai para reger sobre todas as criaturas. Aqui está o crescer e multiplicai do Gênesis, né? E essas são as que foram aprisionadas pelo primeiro pai, o Eldabaô, de acordo com a sorte. Então, as primeiras almas, elas vão sendo aprisionadas nesse corpo moldado. E foram assim confinadas em seus corpos moldados até a consumação do éon, até o fim de um ciclo, elas estão ali vivendo aquela experiência num corpo moldado. E nessa época, então, o primeiro pai, Eldabaô, atribuiu àquelas que estavam com ele uma falsa intenção a respeito do homem. Aqui é a referência à criação daquele falso espírito, que a gente vai ver nos Essênios, no Evangelho de Tomé, em Pirce Sofia. Essa referência ao falso espírito é um ensinamento gnóstico, que é essa força colocada por Eldabaô naqueles corpos, naquelas almas que estão confinadas nesses corpos moldados. Justamente para que essa guerra nos céus ocorra dentro de nós. Em seguida, cada uma dentre elas atirou a semente no centro do núcleo da Terra. A partir daquele dia, os 7 governantes deram forma ao homem. O seu corpo é parecido com o corpo deles. A sua imagem assemelha-se ao homem que surgiu diante deles. Seu corpo moldado tomou forma de acordo com uma parte de cada um deles. Aquele que os liderava criou sua cabeça e sua medula. Depois disso, sua aparência era igual à do homem, que ali já estava. Tornou-se um ser vivente, e aquele que é o pai foi chamado de Adão.
de acordo com o nome daquele que estava próximo a ele. Aqui no Apócrifo de João, a gente vai ver a extensão dessa descrição aqui, né? Que os arcontes vão unir os 5 elementos, misturar os elementos, né? A terra, a água, etc., com os seus próprios poderes, e a partir de suas imagens, eles vão moldar esses corpos humanos. Então, de acordo com cada parte de um deles. E a gente tem lá no Apócrifo de João, para quem já leu vai lembrar, que cada arconte, um vai criar uma alma de medula, outro uma alma de ossos, outro uma alma de pele, né? Alma aqui é no sentido de uma substância que é incorporada na criação dessa humanidade, né? Então, cada um vai ser responsável por uma parte do corpo, e depois essas partes do corpo vão se estender para os poderes e para os daimones, e aí cada um vai cuidar do braço esquerdo, do braço direito, do olho esquerdo, do olho direito. Tem uma descrição muito, muito interessante de como essas forças vão agregando com a nossa alma e com o molde material para formar a humanidade como ela é, e tudo isso tendo por base o Adão celestial, né, que é a imagem que é formada de acordo com o homem. Essa imagem aqui que eu trouxe é de um teósofo clarividente chamado Geoffrey Hodgson, que descreve visões clarividentes dele, e ele descreve uns anjos, né? E esse seria o anjo da ilha de Java, se eu não me engano. Me lembrou as descrições que a gente viu aqui do Velho Testamento, de Ezequiel, né? Esses anjos redondos, com muitas asas, né? Me pareceu mais do que aquelas figurinhas angélicas medievais que a gente tem, né? Trouxe só como curiosidade. Mas continuando o texto. Depois de Adão ter sido totalmente formado, então formou-se a nossa constituição humana, foi deixado por ele num recipiente, não contendo espírito nenhum. Aqui é aquele Adão que se arrastava por sobre a terra, que era desprovido de espírito, né? E aí a Sofia fica com pena dele quando vê. A gente já viu esse mito antes. Não contendo espírito nenhum, resultara numa forma deficiente. Vejam que aqui não está falando de um homem, não é o Adão, é a criação da humanidade, né? Esse, de fato, fez com que, ao lembrar-se da palavra de Pistes, o governante principal, o Yaldabaoth, tivesse medo de que o homem pudesse apoderar-se do corpo moldado e o dominasse. Por isso, deixou que seu corpo ficasse sem alma durante 40 dias. Retirou-se, então, e o abandonou. Mas no 40º dia, Sofia Zoe, ou Sofia Vida, emitiu seu sopro em Adão, que não tinha alma. Ele começou a movimentar-se sobre a terra, mas não era capaz de acordar. Quando vieram os 7 governantes e o viram, ficaram muito perturbados. Foram até ele e o prenderam. Yaldabaoth, dirigindo-se ao sopro de vida que se manifestava dentro dele, perguntou: Quem és tu? De onde vieste? Ele respondeu dizendo: Eu vim graças ao poder do homem-luz, por causa da destruição de vossa obra. Ao ouvi-lo, os governantes o glorificaram, pois ele acalmara seu medo e preocupação. E eles então chamaram aquele dia de o descanso, por terem conseguido descansar de suas preocupações. E ao perceber que Adão não conseguia acordar, regozijaram-se. Pegaram-no e abandonaram no paraíso, retirando-se aos céus. Olha quanta informação tem aqui, gente. A gente tem a descrição da criação da constituição humana, todas as substâncias que formam a humanidade, a alma, o corpo físico, as características desse corpo físico, que é um molde do corpo celeste, que são as formas perfeitas. E aí a ideia de que os arcontes, junto com o Yaldabaoth, criam um ser humano deficiente, né? Porque ele é desprovido de espírito. Então ele ainda é aqui corpo físico e corpo, como é que o pessoal chama? Não é etérico. Em outras tradições a gente vai ter, mas esse corpo sutil, né? Essa substância viva. E ele não tem alma e ele não tem espírito. E por isso ele se arrasta. E aí os arcontes abandonam isso. E a Sofia, que toma pena, né, no mito, e aí ela vem
e sopra Nefesh, ou Ruá, eu sempre troco. Mas os dois. Ruá a vitalidade e Nefesh é o espírito mais elevado da alma, né? Acho que é isso. E aí ela dá vida. Então vejam que aqui nesse mito gnóstico não tem um Deus que cria um homem e faz tudo. A gente tem vários criadores, forças criadoras, uns responsáveis pelo aspecto material denso, outro responsável pela alma, e aí vai vir outro responsável pelo espírito. Então, o que os gnósticos estão fazendo é pegar aquelas divisões que, por exemplo, a gente acha em tradições orientais ou na teosofia da divisão setenária, o Liga Shahira, o Stula Shahira, aqueles 7 corpos, ao invés de transformar isso em descrições de corpos, eles vão falar de poderes, cada um responsável por um aspecto da humanidade. Mas tudo isso diz respeito a nós mesmos, enquanto humanos, enquanto corpos vivos, e a gente entender que há muitas substâncias no nosso ser. E esse ser ele está compartimentado e dividido, e ele precisa reencontrar a sua luz para, a partir do seu modelo do Adão celestial, poder fazer o caminho de retorno, né? E se livrando daquilo que não serve. Mas aqui a gente está claramente vendo a criação de um corpo material, de um corpo etérico, de uma alma, e tudo isso vai acrescentando à humanidade. Então, aqui a gente não tem um Deus criador que sopra na face de Adão. A gente tem vários governantes que criam várias substâncias e a gente tem Sofia soprando. E isso é importante para os gnósticos. Então, esse aspecto que os gnósticos vão considerar a matéria como má é apenas esse aspecto da matéria desprovida de alma e de espírito. Mas na medida que a matéria é preenchida com a alma, com a sabedoria, com a vida e depois com o espírito, com esse logos que vem ao mundo, então a gente é capaz de encontrar o modelo celestial no modelo material, porque é a cópia dos modelos, né? A cópia fornecida pela Sofia e não pelo Yodabaô. O Yodabaô ele só fornece a matéria-prima, né? O resto vem de Sofia, porque a Sofia vai representar a alma do mundo. Se a gente vê bem nos textos, é isso que está sendo dito, se eu estou entendendo. Então, falei, me perdi. Assim, e aí os governantes, quando voltam, eles percebem que aquilo que eles criaram tem uma outra coisa ali que não foi eles que botaram. Esses governantes da parte densa, da parte mais inferior, né? E aí eles perguntam, o que é isso? De onde vieste, né? E aí essa luz, esse Nefesh, fala, eu vim graças ao poder do homem-luz, por causa da destruição da vossa obra. Quer dizer, por quê? Porque estava faltando alguma coisa aqui, então eu vim. E aí eles ficaram tranquilos. E aí é que tem o tal do descanso de Deus lá do Gênesis, né? Porém, quando eles perceberam que o Adão ainda não conseguia acordar, eles ficaram felizes, porque eles tinham medo de ser dominados pela sua própria criatura, já que a criatura se torna, né, no decorrer do mito, superior aos seus criadores materiais. Justamente porque os gnósticos vão compartimentar as funções, né, num sistema antropomorfizado, mitológico. Então, a gente vai entendendo como a gente vence essas forças a partir de compreender o funcionamento delas em nós. Esse Adão, ele não consegue acordar, ele ainda não despertou, e aí eles abandonam Adão no tal paraíso, entre aspas, e retiram seus céus. Após o dia de descanso, Sofia enviou Zoe. Então, a Sofia está no 8º céu e a Zoe está no 7º, junto com Sabaoth. Então, a Sofia tem uma filha, Zoe, a vida, que é chamada Eva, a Eva da vida, aquela do poema feminino. Então, a Sofia, a sabedoria, envia um aspecto feminino que representa a vida da alma como instrutora para despertar Adão, para despertar o ser humano. Então, o que nos desperta é esse aspecto feminino que traz a vida, que é o reflexo da vida no pleroma. Por isso, tal do nascer de novo, por isso, buscar a vida eterna. Então, ela vem como instrutora para Adão, porque o Adão ainda não tinha alma.
Então, ela vai representar a alma, para que aqueles que ele fosse procriar pudessem tornar-se recipientes da luz. Então, para que a geração de Adão tenha alma, é preciso que venha a Eva espiritual e se conecte a esse Adão, né? Então, quando a Eva viu a sua contra-imagem, a sua co-imagem, então abatida, né, viu Adão abatido, compadeceu-se e disse: Adão, vive, levanta-te sobre a terra. Imediatamente sua palavra transformou-se em ação, pois quando Adão acordou, abriu logo seus olhos, e ao vê-la disse: Tu serás chamada a mãe dos vivos, pois tu és aquela que me deu a vida. Isso aqui é uma daquelas frases chaves que a gente vê repetido em vários outros textos gnósticos e até na Bíblia, se brincar. É capaz até de eu achar no Novo Testamento algo assim. E aqui, novamente, né, contradizendo o mito tradicional do Gênesis, quem manda Adão abrir os olhos agora não é Deus, é a Eva. A Eva vida, a Eva filha de Sofia, fala, acorda, abre os olhos, viva. Né? Bonito assim, né? As autoridades, ou seja, os arcontes lá do Yaldabaoth, souberam então que o seu corpo moldado estava vivo e que havia despertado. Ficaram transtornados e enviaram 7 arcanjos para verificar o que tinha acontecido. Estes, ao aproximar-se de Adão, viram Eva falando com ele e perguntaram-se: quem é este ser luz fêmea? Pois ela é de fato parecida com a imagem que nos apareceu na luz. Ora, vamos agarrá-la e introduçamos a nossa semente nela, para que, uma vez contaminada, ela não consiga ascender até a sua luz, para que aqueles que ela gere passem a nos servir. Não contemos, porém, a Adão, que ela não deriva de nós, mas deixemos cair nele um estupor. Vamos instruí-lo em seu sono, de maneira que ele acredite que é a partir de sua costela que a mulher se formou, para que ela passe a servir e que ele a domine. Percebam como os gnósticos pegam o que a gente conhece, não sei se naquela época contavam como a gente aprendeu no século XX, mas os gnósticos pegam a história do Velho Testamento e recontam de uma forma mais esotérica, mais espiritual, ou não sei, a forma que eles acham mais adequada. E fica uma historinha bem mais interessante, eu acho. Então, vejam, eles enxergam a Eva espiritual, que acorda o Adão, e vem nela uma ameaça. Porque se Adão está desperto e a Eva representa a vida espiritual, tudo que surgir a partir deles será seres humanos despertos e vivos. Então, para que a nossa jornada da alma possa funcionar, é preciso que no mito haja esse elemento dos carcereiros. Então, eles tentam agarrar a vida, eles tentam violentar a vida e eles querem contaminá-la com as suas sementes, no sentido de eles contaminam com a poluição, com a sombra, com o desejo, com a ignorância, com a cegueira, com a raiva, com a ira, com a inveja. Eles vão colocando nessa alma viva aqueles elementos que são da sombra. E isso é para que ela possa continuar aqui e para que os filhos dela, com Adão, sirvam a eles e não consigam subir os céus, né? Então, aqui é a luta da nossa alma. E aí, olha que interessante, eles não contam para Adão que a Eva espiritual não é uma criação deles, dos arcontes. Eles não permitem que ele saiba a verdade e querem que ele caia num torpor, na verdade, né? E aí ele precisa acreditar, nesse texto do gnóstico, que ela saiu de dentro dele, e não que ela veio dos céus celestiais para despertá-lo do sono. Então, os gnósticos estão brincando com a ideia da costela, da Eva retirada da costela, mostrando que, na verdade, não. O aspecto divino feminino não veio de dentro do corpo material, do corpo moldado pelos arcontes, mas ela vem daquilo que é superior. Só que eles querem confundir o Adão para que ele domine sobre ela.
Então, quando a mente, vou falar aqui em termos teosóficos, quando a mente concreta, quando a mente racional, quando a mente materialista, quando a mente dominada por essa sombra dos arcontes, com seus vícios, domina sobre o aspecto feminino espiritual, ele não permite que esse aspecto espiritual, que é a própria alma intuitiva, conectada à sabedoria de Sofia, não permite que desperte essa mente para aquilo que é superior. Então, aqui é a visão de Kama-manas, da mente obtusa, da mente em torpor, da mente obstruída, da mente muito concreta, muito presa no material. Ela precisa ainda aprender a ouvir a voz dessa Eva espiritual, dessa intuição, para perceber a verdadeira origem dela e encontrar Sofia, sua mãe. Então, novamente, o texto vai falar da jornada dessa alma e das dificuldades nesse caminho. Eva, que existia como divindade, então, eles tentaram atacar a Eva. Mesma história lá do Apócrifo de João. Fica até repetitivo. Eva, que existia como divindade, zombou, então, da intenção dissimulada dos arcanjos. Aqui eu acho estranho ser arcanjos, tá? Encobriu a visão deles e deixou ali, ao lado de Adão, a sua imagem, secretamente. Ou seja, é o que tem no Apócrifo de João. A verdadeira Eva, ela se retira. No Hipóstase dos Arcontes também tem esse movimento. A Eva espiritual, o seu aspecto luminoso e puro, é incontaminável. Então ela se retira e deixa só uma sombra, a sua imagem, o seu reflexo. E ela entra, o lado verdadeiro dela, entra na árvore do conhecimento e lá permanece. Por isso que a gente tem que buscar a gnose, né? Eles, porém, tentaram segui-la. Ela revelou-lhes que havia entrado na árvore e que se havia tornado a árvore. Então, essa mulher, para fugir, se torna a árvore da gnosis. E aí ela não pode ser contaminada pelos arcontes. E aí, ao serem acometidos por um grande medo, fugiram os cegos, porque eles são incapazes de acessar a gnosis divina, porque não é da natureza deles, né? Não são seres, não são pessoas, é a natureza desses poderes. Ao se recuperarem mais tarde de seu estupor, eles viram Adão e, quando viram a imagem da mulher que estava com ele, ficaram perturbados. Porque ela tinha deixado a imagem para trás, certo? Achando que esta era a verdadeira. Então, aqui é a divisão da Eva terrena com a Eva celestial. A Eva espiritual, né? Agiram, então, inconsequentemente. Foram até ela e amarraram e depositaram sua semente nela. Ou seja, aqui é os arcontes violentando o aspecto feminino da humanidade e depositando sua sombra na criação humana. Mas apenas no aspecto externo, no aspecto feminino externo, mas não a verdadeira vida, não a gnosis e não a sabedoria. A alma intuitiva, ela permanece incólume, ela não é corruptível. Mas é a alma enquanto... Por isso que no texto anterior lá que eu li do Trovão, a Mente Perfeita, ela vai falar, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou a virgem e eu sou a meretriz. Então, enquanto ela é pura, virgem quer dizer intocada, né? Não necessariamente aqui, um parênteses, gente, a gente não está falando de relação sexual aqui. A imagem é sexual porque é a linguagem que a gente usa, é o entendimento que a gente tem, e é como a gente vive, né? Isso que age em nós. Então, aqui a gente vai ter a imagem de um estupro, a gente vai ter a imagem de homem e mulher, mas quando esses textos falam de virgem, eles não estão falando de um ímã intacto, eles estão falando de uma natureza de pureza, uma natureza intocada. Que não é só aqui a pureza sexual, é a questão de ser uma natureza não poluída. Mas a natureza que é corruptível, ela se torna meretriz, né? Ela é a alma que se prostitui com a matéria, e por isso ela é violentada pelos arcontes. Essa é a imagem que os gnósticos vão usar. Eles conseguiram isso, né? Violentar a Eva inferior, recorrendo a muitos truques. Não apenas violando-a naturalmente, mas abominavelmente violando o sigilo de sua primeira voz,
que falara com ele anteriormente, dizendo: o que é que existe diante de vós? Confuso, né? É impossível, porém, que eles violem aqueles que dizem ter sido gerados na conspiração pelo verdadeiro homem através da palavra. Então, aquilo que é gerado pelo verdadeiro homem através do Logos, estou pulando a tradução aqui mesmo, é isso, aquilo que vem do Logos, que vem da luz do Cristo, e isso não é possível de ser violado. Foram ludibriados, ignorando que haviam violado seu corpo. Foi a imagem que as autoridades e seus anjos violaram de todas as suas maneiras. Aqui, anjos, geralmente nos outros textos está traduzido como poderes. Então, os arcontes e seus poderes. Os arcontes e os poderes violam a imagem do homem e da mulher, né? Mas não violam aquilo que é a sua essência espiritual. Ela concebeu primeiro Abel, do governante principal. Então, aqui a gente tem Abel como filho de Aldabaô, o primeiro arconte. E deu à luz outros filhos concebidos das 7 autoridades e seus anjos. Tudo isso foi acontecendo segundo a previsão do primeiro pai, Aldabaô, para que a primeira mãe pudesse gerar dentro de si toda a semente misturada, combinada com o destino do mundo, o seu esquema e a justiça do seu destino. E por causa de Eva surgiu uma dispensação, a fim de que o corpo moldado das autoridades pudesse se tornar uma barreira para a luz. Ele iria, por conseguinte, condená-los através de seus corpos moldados. Então, aqui, resumidamente, surge Abel como filho do primeiro arconte, que é o primeiro, né, o governante, é o da Baô, e ela dá luz a outros, aqui não é só Caim e Abel, aqui tem outros, concebidos dos 7 arcontes. Ou seja, vai mesclando, a humanidade vai se mesclando com as sombras, vai se mesclando com os aspectos materiais mais densos, vai se mesclando com os vícios, e tudo isso acontece para que ela possa gerar dentro de si, ou seja, que é a visão de Gaia, assim, mas essa geração de todos os seres que existem, né? Todo tipo de semente misturada, combinada com o destino do mundo. E aqui tem a ideia do destino, que aí nos outros textos gnósticos, o Yaldabaoth vai criar o falso espírito e junto com os arcontes, eles vão condenar o ser humano a um destino amargo. Então, aqui no sentido astrológico, não é aquela astrologia bonitinha, aquela astrologia de, eu sou de peixes com ascendente em aquário e tal. Aqui as orbes celestes, os andantes, eles comandam o destino do mundo. E eles imprimem em nossas almas tendências psíquicas que fazem a gente tropeçar em vícios e em sombras e continuar preso sob o jugo deles. Aqui é um destino fatal, lá daquela música Fortuna Imperatrix, né? A fortuna como destino, né? É detestável, uma vida miserável que faz chorar até os mais fortes, né? É uma coisa fatalista. E assim os gnósticos vão enxergar um pouco a questão astrológica, né? E aí é compreender essa fatalidade do mundo, esse destino amargo que aprisiona a alma, é compreender como essas forças atuam dentro de nós. E compreendendo isso, a gente é capaz de se livrar delas, despertando a Sofia, encontrando essa intuição, essa Eva espiritual em nós que faz a mente despertar, encontrando a sabedoria, fazendo com que a alma se una ao Cristo e nos tornando Cristos nós mesmos. Né? Nesse homem perfeito aqui, que é o homem crucificado. Fica com outro aspecto o cristianismo quando a gente encara esses outros ensinamentos, vocês não acham? Enfim, mas aqui a gente tem também essa ideia de que surgem os vários tipos de seres humanos. E, por fim, terminando esse parágrafo, um último comentário, é perceber que quanto mais a gente vai mergulhando na densidade, mais longe a gente está do um e mais longe a gente está da fonte da luz. Então, à medida que esse movimento de descendência vai surgindo os descendentes dos arcontes com esse aspecto físico, feminino, e com o aspecto do Adão moldado material,
o corpo, dominado por esses arcontes, se torna tão denso que é como se ele fosse uma barreira para a luz. Ele vai ofuscando a luz. E por isso o ensinamento gnóstico é a gente reencontrar a luz dentro de nós mesmos, porque ela está guardada, escondida. A gente precisa tirar essas vestes que nos encobrem, né? E isso é a condenação. E isso é a prisão da alma. Além do mais, o primeiro Adão da luz é espiritual. Vejam como em todos os textos vai surgindo essa necessidade da gente entender que existem vários Adões e vários arquétipos de Adão e várias formas de compreender como esse Adão vai sendo rebaixado, mas que é o mesmo. Né? Não são vários, é o mesmo, mas em seus aspectos. Do um ao múltiplo, como diriam os neoplatônicos. Né? Então, o primeiro Adão da luz é espiritual e surgiu no primeiro dia. O segundo Adão é dotado de oliva, na oliveira. Fica a pergunta. Ele surgiu no sexto dia e é chamado de hermafrodita, ou seja, ele tem os dois sexos. O terceiro Adão é terreno, é esse mais próximo de nós, ou seja, homem da lei, e surgiu no oitavo dia, após o descanso da pobreza, que é chamado domingo. Diferente do Gênesis que a gente conhece, né? A prole do Adão terreno multiplicou-se e povoou a terra. E aqui a gente vai, novamente, ter que sempre fazer a referência com os três tipos de Adão nos gnósticos, os ílicos, os psíquicos e os pneumáticos. Aqueles de natureza materialista e totalmente terrena, aqueles de natureza psíquica, que já transitam com a mente um pouco para o superior, um pouco para o inferior, que são guiados pelo coração, e os pneumáticos guiados pelo espírito, despertos pela Eva espiritual. É sempre essa referência na estrutura gnóstica, gente. Depois que a gente acostuma com a estrutura, vai ficando mais fácil. Então, a prole do Adão terreno multiplicou-se e povoou a terra. Eles produziram sozinhos todo o conhecimento do Adão dotado de alma. Então, o Adão dotado de alma era ignorante no que se referia ao todo, ou seja, ele ainda não era vivo, ele ainda não era desperto, mas ele já tinha alma. E mais tarde, quando os governantes viram a ele, e a mulher que estava com ele vagueando na ignorância, como os animais selvagens, regozijaram-se intensamente. Ou seja, aqui a imagem dos arcontes, eles ficam felizes com a nossa ignorância. Quando se deram conta de que o homem mortal não só não tomaria conhecimento deles, mas que eles passariam a temer também a mulher que se tornara árvore, ficaram perturbados e se questionaram: será talvez este que nos cegou e instruiu a respeito dessa mulher contaminada e parecida com ele, o verdadeiro homem, a fim de que pudéssemos ser conquistados por ela? O texto gnósticos aqui está dizendo: os arcontes estão morrendo de medo de ser dominado pela mulher espiritual. Olha só. Isso diz um pouco do espírito do tempo, né? De como era naquela época. Os grupos judaicos, a ortodoxia, como eram as discussões. O texto traz um pouco dessa vida do século I, do século II aqui para a gente, né? Os 7 arcontes, então, deliberaram juntos, aproximaram-se timidamente de Adão e Eva e disseram: toda árvore que se encontra no paraíso e cujos frutos podem ser comidos foi criada para vós. Mas cuidado, não comais da árvore do conhecimento. Se vós comerdes dela, morrereis. Após ter-lhes dado um grande susto, retiraram-se, indo ao encontro de suas autoridades. Então, aqui são as forças de obscurecimento mental dizendo para a gente: não busque conhecimento. Por quê? Porque eles querem continuar nos dominando. As estruturas do mundo, do vício, da ignorância, do desejo, da raiva, do apego, eles querem continuar nos dominando. Então, eles tentam incentivar a gente não comer do conhecimento, né? Eles estão tentando dominar. E isso é um susto. E a gente fica aqui igual zumbi. Fica aqui meio morto-vivo, embriagado, ou dormindo, sem olhos para ver, como diria Jesus, né? Um comentário só para a gente aproveitar a imagem. Essa imagem curiosa aqui desse medalhão é
é um talismã mágico encontrado, aí está no Museu Britânico isso aqui. Não é uma imagem gnóstica, mas para vocês verem as trocas interculturais esotéricas de escolas de mistério, etc. Isso aqui é uma imagem de Hecate. Então, a Hecate é do helenismo, né? Só que a Hecate trimórfica. Tá aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ler, tá bem pequenininha a letra. A Hecate de 3 formas. Tem um texto gnóstico que pega a figura feminina da Pronóia. Lembra a Barbelô, a virgem espiritual, que vira a Sofia mãe depois da Sofia caída? A Pronóia, que é a hipnóia da luz em nós, então é a nossa alma de luz. Tem um texto gnóstico que se chama Protenóia, que é essa Pronóia trimórfica. As 3 formas da mãe, esposa e filha, do aspecto feminino espiritual. Talvez aqui seja um diálogo gnóstico helênico, porque os mitos vão sendo só recontados, né? Se o sentido esotérico é mantido, se o sentido mistérico é mantido, tudo bem. Mas aqui, enfim, tem outros detalhes. Ela está segurando 6 espadas, ela tem 3 rostos, por isso que é trimórfica, tá? Um jovem está segurando uma cornucópia. E aqui tem um Ouroboros reverso. Ouroboros, né? Aquela serpente que morde o próprio rabo. E tem esse aqui é o Yaldabaoth? Será que é o Yaldabaoth? Não é. Porque no mito helênico existe o Knubis, ou Knufis, que é uma serpente com cara de leão. Só que ele tem um raio de sol em sua cabeça. Então, ele pode ser aquela visão do Yaldabaoth redimido, não do caído. Então, tá vendo como os gnósticos vão trabalhar com os mitos mistéricos, esotéricos, helênicos, dos hinos órficos, das escolas egípcias. Eles vão pegando esse imaginário, esse imaginal, na verdade, que são criações, né, da tradição esotérica e vão construindo junto, amarrado na tradição judaica, de uma forma que é esotericamente coerente, na minha opinião. E aí é legal a gente fazer esse estudo comparado depois e ver onde é que eles batem, onde é que eles divergem. Então aqui a gente tem Hecate de 3 formas, como aspecto feminino divino, o Knupis, que não é o Yaldabaoth, mas ele tem o sol na cabeça, e a gente tem um jovem segurando uma cornucópia. Vamos lá para um último slide. Então, aquele que era o mais sábio dentre eles quem? Não sei, o texto está assim, gente. Aquele que era mais sábio dentre eles, o que era chamado de a besta, veio. E quando viu a imagem da mãe deles, Eva disse-lhe: que te disse Deus? Não comais da árvore do conhecimento? Ela respondeu: ele não só disse não comas dela, mas não a toques, senão morrerás. Os arcontes, ou Deus aqui é o Yaldabaoth, né? Ameaçou o ser humano. Disse-lhe a besta aqui não é o diabo, nem um animal bestial, é um ser. Disse-lhe: não fiques com medo, aqui é a serpente, gente, nos outros mitos, porque aqui a tradução está assim. Então ela veio falar com Eva e disse: não tenhas medo, tu certamente não irás morrer, porque ele sabe que ao comer dela, a tua mente se desanuviará. Você vai abrir os olhos da sua mente, os seus olhos espirituais. Você vai despertar para as realidades divinas do mundo noético. Você vai conhecer aquela realidade dos seres imortais. E tu te tornarás como Deus, porque tu é a centelha divina e tu é a cópia do homem celestial, né? Sabendo das distinções existentes entre o homem mau e o bom. Tu vai compreender onde a luz se mescla com as trevas e tu vai aprender a afastar as trevas com a tua luz.
Pois ele te disse isso para que não comas, porque ele é um Deus ciumento. E aqui é a visão do Deus do Velho Testamento. Eva, então, acreditou nas palavras do instrutor. Veja, a serpente aqui virou um instrutor da sabedoria. Olhou para a árvore, viu que era formosa e magnífica, e a desejou. Ela pegou alguns de seus frutos e os comeu. Deu-os também ao seu esposo, e ele comeu também. Suas mentes então se abriram, pois ao comer, a luz da gnoses brilhou para eles. Ao se envergonharem, tiveram consciência de sua nudez. Perceberam a sua queda, e aí é possível fazer o caminho. Ao voltarem a si, viram que estavam nus e enamoraram-se um do outro. Então, se reconheceram em sua contra-imagem e foram capazes de fazer o caminho e de se unir, de retornar à sua unidade primordial. Ao verem seus criadores, abominaram-nos, pois esses tinham formas bestiais. Lembro que os arcontes têm cabeças de animais, né? Um tem cabeça de hiena, o outro tem cabeça de macaco. Então, eles são seres mais aqui do plano de baixo. E passaram a entender muita coisa. Uma coisa que me chama atenção, esse texto não acabou. Eu acho que o próximo slide eu vou deixar para a semana que vem. Uma coisa que me chama atenção nesses textos é como, se a gente observar as religiões do nosso mundo, as tradições que tem por aí, fica claro que existem forças que são daqui, do plano sensível, que não necessariamente são pessoas, mas existem forças bestiais, inclusive. E essas forças bestiais que nos ameaçam, que querem que a gente obedeça a elas, que fazem trocas com a gente. Então, assim, eu não estou me referindo a nada em específico, mas é porque essa pergunta sempre surge. Mas é para a gente refletir, né? Cada um de nós, como achar melhor, mas refletir que o tal reino de Deus, ou a centelha do Cristo, ou esse homem divino, já está dentro de nós. A gente não precisa de nada externo. A gente precisa, na verdade, perceber a nossa nudez, deixar de ser encoberto por essas trevas, porque veja, a mente, ela só precisou tirar, desanuviar-se. Então, ela não precisou construir nada novo, ela só precisava limpar-se. E aqui é o processo da catarse espiritual, da purificação espiritual, que inclusive é uma exigência nas escolas, nos cultos mistéricos, né? Quando você vai passar por uma iniciação mistérica, e aqui eu estou falando mundo antigo, né? Orfismo, mistérios dionisíacos, aquela coisa antiga, egípcios também. É preciso sempre um processo de purificação, que aí passa por práticas físicas, por vegetarianismo, por banhos, abluções e desenvolvimento sempre das virtudes, porque senão a mente não dá conta dos processos energéticos que acontecem na alma. Então é sempre questão de abrir-se para a luz, de tirar as nuvens, de tirar as sombras. Não de lutar contra as sombras, né? Eu sempre enfatizo isso, mas de perceber, de abrir os olhos. Essas forças que tentam nos dominar são as forças que, em termos de magia cerimonial, de mundo aqui, são aquelas que pedem oferendas. Tanto que quando lá no mundo antigo, nos neoplatônicos, Plotino foi convidado para participar lá de umas festas de oferendas aos deuses, ele falou, não, aquilo lá eles estão tudo trabalhando com os daimones, eu quero trabalhar com os deuses. Então, há uma diferença entre os seres inferiores e os seres do pleroma, os seres superiores. Então, quando vocês virem coisas que se dizem espirituais, mas estão trabalhando com tem que dar isso, tem que dar aquilo, oferenda de sangue, oferenda financeira, oferenda disso, é sempre os arcontes. Não tem engano, gente. Porque os mistérios da luz trabalham com virtude e com a própria luz dentro de nós mesmos, porque é a identificação da alma com o que há de divino nela. Não é troca com nada, não é trabalho com força nenhuma. É a gente perceber que a nossa força é muito superior a dessas forças daqui. E a gente vence as forças daqui brilhando a nossa luz. E eles diz até lá em Psofia que eles ficam até ofuscados quando a alma desperta, que eles não conseguem segurar ela, e ela vai passando e subindo os céus até o pleroma. É bem legal essa imagem. E eu acho que isso a gente pode ir tirando do ensinamento gnóstico e trazendo para a nossa prática espiritual diária. Como esse mito trabalha na nossa alma, né?
Eu vou parar por aqui, vou só dar um aviso que esse sábado a gente vai ter um evento com o Alberto Brum, a Gnosis Prajna no budismo, foi um jogo de palavras que ele fez, porque o MID, que é esse MID, no século XIX, ele trabalha muito com gnosticismo, né? Ele que traduz Pissofia para o inglês, a primeira pessoa a traduzir Pissofia, né? Ele faz vários estudos sobre os gnósticos, tem um artigo do MID lá no meu livro A Gnose de João, junto com o Alberto, o MID comenta a Cruz de Luz. Enfim, ele é muito conhecido por estudar os gnósticos, mas ele tem alguns artigos sobre o budismo também, e ele faz algumas relações dessa gnosis com prajna, que significa a sabedoria intuitiva, na visão do budismo Mahayana da Índia. Então, vai ser esse sábado, às 8 horas, lá no meu canal. Vai estar disponível, só para vocês se programarem, caso queiram participar. Às 18 horas, né, Alaia? 18, eu falei 8. E é isso. Continuamos, então, terça que vem, pessoal, acho que vai ser a última leva de slides desse texto. Mas é bom que ele vai complementando, né? O mito do Gênesis agora, quando falarem para vocês de Adão e Eva, vocês já tem outros elementos aí para trabalhar. Não tem mais essa Eva que comeu uma maçã, pecadora, expulsa do paraíso. Tem muito mais coisa.